Muito boa noite a todos vocês. Boa noite às irmãs também, que eu estou vendo por aqui. Primeiro, eu quero agradecer, a presença de todos vocês conosco nessa noite. Ontem, o meu esposo fez a pregação também dentro do tema da providência. E hoje, Deus nos convida, bem no dia de Nossa Senhora do Carmo, a também rezar pedindo a divina providência por meio da Santíssima Virgem. Meu nome é Caroline. Eu sou Caroline Muniz Afonso, Eu sou natural lá do Triângulo Mineiro, de uma cidade chamada Ituiutaba. Eu sou casada há 3 anos, nós fizemos 3 anos de casados, e já sou mãe de 3, em 3 anos. Meu Jesus amado, Então, nós temos a Maria Antônia, nossa princesa primeira, que ela tem 2 anos. Nós temos o José Maria, de 1 ano, e agora a Beatriz Maria, de 0, Já estou no 7º mês. E, para mim, ontem, durante a oração do... Ontem não, essa madrugada, Durante a oração do Santo Rosário, eu estava ali ao lado do Santíssimo, e o meu bebezinho, a Beatriz, diferente dos outros 2, que mexiam demais, e ficavam o dia inteiro, eles ficavam o dia inteiro me empurrando e me chutando, avisando que eles estavam ali, A Beatriz, ela já veio mais quietinha, e ela é muito calma, e eu só vejo que ela chuta quando eu faço ultrassom, porque comigo mesmo, assim, ela não manifesta muita coisa, E ele, diante do Santíssimo, eu até falei, nossa, pro Daniel, do lado, eu falei, nossa, ela agora, ela tá... Eu acho que ela vai ser adoradora, Ou vai ser da Hesed, Uma coisa assim, ou os 2, Então, bendito seja Deus pela vocação matrimonial, pela vocação religiosa, pela vocação da igreja. E eu agradeço a Deus porque hoje eu pude trazer a Beatriz comigo para esse momento tão grande no dia de Nossa Senhora do Carmo. E o tema que nós vamos tratar hoje, meditar hoje, nós já estamos meditando, ao longo desses dias, nesse tempo que nós estamos vivendo do desterro e também agora celebrando Nossa Senhora do Carmo, é sobre a divina providência. E quando nós falamos de divina providência, eu acredito que na maioria das vezes nós pensamos muito na questão financeira, Na questão de uma prosperidade, de um crescimento financeiro, ou de só na área financeira. E a providência de Deus, ela acontece desde o momento da nossa concepção. Nós estávamos falando agora no jantar sobre isso. Como é difícil a concepção, como é difícil a nidação, como é difícil uma gestação ir até o fim. Não é tão fácil quanto nós pensamos. Então, desde o momento da concepção, a providência de Deus, ela age. Não só, como eu disse no início, com relação a questões financeiras. Tudo na nossa vida, tudo o que acontece na nossa vida, coisas boas e coisas não tão boas, vitórias e também fracassos. Em tudo isso, a mão da divina providência, ela está presente. E eu quero trazer vocês aqui comigo para um momento que eu acredito que todos vocês já escutaram na Santa Eucaristia, que é quando Jesus ouve dizer, que Lázaro havia falecido. Depois de 3, 4 dias, ele vai para a terra de Lázaro e de suas irmãs, chora a morte do seu amigo, percebe tudo que acontece, já sabia de tudo que tinha acontecido, chora mesmo assim. E ele, por ele mesmo, por ser Deus, ele poderia fazer tudo sozinho, Ele já poderia dizer, levanta Lázaro, ressuscita, você mesmo vai dar conta de abrir de rolar a pedra, você vai dar conta de sair, você vai dar conta de se desamarrar e viver a sua vida. Mas Jesus, de fato, ele quer precisar de nós. E na nossa vida, a providência de Deus na nossa vida também não está só nas nossas mãos. Muitas vezes está na mão daqueles que estão à nossa volta. Então Jesus, ele vai dizer em São João capítulo 11, versículo 39. Jesus fala primeiro com os vivos. Tirai a pedra. Depois que Lázaro sai vivo do túmulo, ainda amarrado, Jesus diz nos próximos versículos: desligai-o
e deixai-o ir, desamarrai-o, desatai-o, né, segundo as traduções, e deixai-o ir. Lázaro, ele também precisou da mão da providência com os irmãos que estavam ao lado. Isso é um dos exemplos, né, que nós temos no Evangelho, mas tantos outros. Só Deus ressuscita. Só Deus faz o milagre. Mas Ele de fato precisa de nós, quer precisar de nós. E Ele quer mesmo, ao longo de toda a história, Deus quis precisar de nós. Hoje, celebrando Nossa Senhora do Carmo, a primeira leitura, se você esteve na Eucaristia conosco, se você celebrou a Eucaristia aí na sua cidade, a primeira leitura você percebeu que foi de 1 Reis. A história, né, do profeta Elias, a história dele com o Monte Carmelo, a ligação dele, o Monte Carmelo e a nuvenzinha, que a tradição da igreja já sinaliza, né, sinalizou desde o início da tradição, que era a Virgem Maria. Deus, ele já havia dito que cairia chuva sobre aquela terra. A promessa de Deus a Acabe, a Elias, já tinha acontecido. Elias confiou tanto na promessa que foi até o monte e levou o seu servo. Enquanto o servo ia subir a montanha, Elias não ficou parado, sabendo que Deus tinha prometido. Ele podia muito bem ficar lá paralisado, mandar o servo subir, fazer o trabalho dele e ficar lá, porque, de fato, Deus disse que iria chover. Elias se ajoelha, coloca a sua cabeça, né? A palavra de Deus vai falar isso. Ele coloca a sua cabeça entre os seus joelhos e pede, e clama ao Deus vivo que havia prometido que iria chover. Então o servo sobe uma vez e diz para Elias: Senhor, nada. Desce, sobe novamente e diz: Senhor, nada. 3, 4, 5, 6 vezes. Na 7ª vez, quando o servo subiu, o servo, também baseado na fé de Elias, sobe e procura o menor sinal possível para dizer que, de fato, aquilo que Deus prometeu, ele estava cumprindo. Então, lá no longe, ele viu subindo no mar uma nuvem do tamanho da sua mão, do tamanho do seu punho. E agora eu peço para que você feche a sua mão e olhe para o tamanho da sua mão. Segundo a palavra de Deus, a nuvem era do tamanho de um punho. Quando ele avistou, ele gritou a Elias: Senhor, eu vejo a nuvenzinha vindo do mar. Elias então pediu para que ele descesse, porque viria a chuva. E de fato, o céu ficou todo coberto de nuvens e caiu uma chuva daquela nuvenzinha do tamanho de um punho e salvou um país inteiro. E salvou as criaturas, o gado, as plantações daquele povo inteiro, por causa de uma nuvenzinha. Deus quis precisar, através de Elias, através do servo e através da nuvenzinha. A gente ouve muitas vezes nós somos a barreira para que a providência aconteça. Não sei se você já ouviu falar isso. Mas eu quero ir um pouco além. Além de muitas vezes nós sermos barreira para a providência de Deus, com a falta de fé, com os pecados do dia a dia, muitas vezes nós somos não só a barreira, mas agora uma coisa que eu vou te contar que talvez seja melhor do que dizer que nós somos a barreira. Muitas vezes nós somos a mão que faltava. Talvez aí na sua casa você tenha rezado pelos seus filhos, pelo seu esposo, pela sua esposa, por alguém que da sua família tem estado doente, pela sua situação financeira, inclusive. Mas muitas vezes não é só rezar. E eu vou dizer uma coisa um pouco dura. Quando eu rezava com esse tema, o Senhor foi me falando, é uma coisa um pouco dura. Mas muitas vezes quando a gente diz que tal situação eu já coloquei na mão de Deus. Muitas vezes essa confiança, ela está encapada de preguiça.
E é confiança, né? É uma preguiça com nome de santo, com nome de santa. É a santa confiança, mas na verdade é a preguiça. Eu coloco na mão de Deus, mas cruzo os meus braços. O que você tem feito de verdade por aquilo que você tem sonhado, que você tem pedido a Deus, que você tem clamado a Deus? Mesmo que Deus já tenha prometido para você, como Deus prometeu a Elias. Elias poderia ter ficado quieto, porque Deus não mente. Mas Elias foi até lá, Elias levou um servo, Elias testou também a fé do servo. Elias se ajoelhou e Elias gritou ao Deus vivo. E nós, o que nós temos feito, além de dizer que nós confiamos em Deus? É claro que a gente tem que confiar em Deus. É claro que nós temos que esperar em Deus. Mas nós não podemos ficar parados. A fé verdadeira não fica de braços cruzados. Ai, Carol, mas o que eu posso fazer? Que mais que eu posso fazer? Que mão é essa, né, que você está dizendo? Eu quero trazer vocês para o livro do Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Capítulo 14, versículo 14. Quando Moisés diz: o Senhor combaterá por vós, e vós ficareis tranquilos. E aí a gente tem o costume de pegar um versículo, né, da palavra e fechar naquele versículo. O versículo parece que não tem contexto, que não tem um pré-texto, né, um texto anterior, que não tem uma história e não tem um pós-texto também. E a gente fica só com aquele versículo. Então o Senhor me mandou. O Senhor mandou dizer para mim que Ele combaterá por vós e vós ficareis tranquilos. Cruza os braços, porque o Senhor já está fazendo. E se a gente quiser ser verdadeiro com Deus e conosco mesmos, nós vamos para o próximo versículo. Não precisa ir muito longe, não. Pode ir para o próximo versículo. Versículo 15 e versículo 16. Por que chamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha. Da mesma forma que Elias e Acabe fizeram. Que se ponham em marcha. E tu mesmo, mas se eu pudesse enfiar o dedo assim ó, na câmera. E tu mesmo, levanta a tua vara e estende a mão sobre o mar. Deus começa dizendo isso. O Senhor combaterá por vós e vós ficareis tranquilos. Por que chamas a mim? Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que se ponham em marcha, que intercedam. Primeira coisa que você pode fazer, se pôr em marcha. Interceder. Talvez você cruzou o braço porque você, na verdade, não confia tanto assim. Se Deus quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser, é porque não era vontade de Deus. Se ponha em marcha. E tu, Moisés, levanta a vara, estende a mão sobre o mar. Deus pode fazer sozinho? Pode. Deus quer fazer sozinho? Não. Eu quero dar um exemplo aqui de mãe, né? Porque ultimamente é o que eu tenho feito de melhor. Quando a gente tem filho, e quando eles são pequenos, a gente quer ensinar muita coisa para eles, né? E vai aparecendo muitos vídeos para mim de mães que colocam os filhos junto ali para fazer um bolo. Então o menino vai, quebra o ovo cai de lá de fora. Aí o menino vai colocar um pouco de farinha, a farinha cai mais fora do que dentro. A gente precisa da criança para fazer aquele bolo? Não. A criança pode aprender depois? Pode. Vai dar trabalho ensinar aquela criança? Vai. E mesmo assim a mãe faz por quê? Pelo mesmo motivo que Deus quer precisar de você. Dá menos trabalho se Ele fizer sozinho? Olha, com certeza. Daria menos trabalho para Deus se Ele agisse sozinho na sua vida? Com certeza. Mas Ele quer ensinar aos seus filhos como se faz. Como é que se reza? Como é que se pede? Deus quer ensinar. E muitas vezes Deus nos ensina na dor. O meu filho de 1 ano começou a andar tem 1 semana. José. Se eu não deixar ele andar e cair, ele não vai aprender a se levantar. Se eu não deixar ele bater a cabeça numa
não sei, debaixo de uma mesa, porque na hora que ele vai levantar, ele não tem noção muito de espaço ainda, ele bate. Mas na próxima vez ele parou de bater. Ele olha para cima e vê que tem. Da próxima vez que acontecer a mesma coisa com você, de uma situação difícil, como vai dizer lá o povo, meu povo mineiro, a gente já fica com casca mais grossa. A gente já sabe a quem recorrer e como recorrer. Mesmo que a gente caia de novo, porque a gente cai várias vezes no mesmo problema, né? Nunca vi, ô ser humaninho complicado nós somos. Mas a gente vai ficando com casca mais grossa. Quantas vezes que Deus deixou com que nós passássemos e deixa, gente, isso é todo dia, viu? Pode ficar tranquilo, cristão, seu combate é até o último dia da sua vida. Isso aí você pode ficar tranquilo. Não deixa que ninguém te diga o contrário. O nosso combate, ele vai sendo por fases, né? É como se a gente estivesse numa corrida, na verdade, num jogo, né? Nosso combate, se você vence até aqui, Deus te dá um novo desafio, e agora você vai ter que chegar até aqui, e Deus te dá um novo desafio, você vai ter que chegar até aqui, até chegar à cruz. Até o próprio Cristo caiu 3 vezes. Não foi direto para a cruz. E nós também. Se você quiser ser, de fato, um cristão, combatei o bom combate. Complete a corrida. E nessa corrida, guarde a fé. Pode ficar tranquilo. O combate vai continuar. Tem gente que fala, nossa, quantas vezes, né? Quando eu era criança, eu já escutava isso. Depois de adulta também, nossa, eu rezo tanto, eu fiz consagração a Nossa Senhora, fiz consagração a São José, fiz consagração aos anjos, aos santos. E a minha vida parece que tá todo dia um sofrimento só. Bem-vindo, meu irmão, bem-vinda. Entra na fila, que é assim mesmo. Nós combatemos o bom combate. Nós precisamos completar a corrida. A sua corrida ainda não foi completa. Você está vivo, não está? Completai a sua corrida. E dentro dessa corrida, guarda a sua fé. Não perde no meio do caminho. Não perde a corrida no meio do caminho. Para não ter que começar de novo. E se precisar começar de novo, a gente começa. Mas combata o seu combate. É tão bonito quando a gente ouve, né, na palavra de Deus o combater o bom combate, mas na prática, quando vem uma dorzinha, uma angústia, uma coisa que saiu fora daquilo que eu imaginei, que eu planejei. Oh, Jesus, por que o Senhor me abandonou? E quem disse que Ele te abandonou? Ele precisa que você bata a cabeça debaixo da mesa. Talvez não foi nem por um erro seu. Mas Ele precisa que isso aconteça com você para você subir de fase na sua vida espiritual. Desculpa falar dessa forma, porque não é bem dessa forma a vida espiritual. Mas nós progredimos na vida espiritual. E só é possível progredir na vida espiritual e enxergar a providência de Deus nas diversas fases da nossa vida se nós batermos a cabeça debaixo da mesa. E a mesa, quanto mais nós crescemos de estatura, mais a mesa fica alta. E nós vamos batendo, 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 corrigindo, batendo, corrigindo, até a vida eterna. Só é possível completar a corrida se nós guardarmos a fé. Formos fiéis a Deus até o fim. É só aí que nós enxergamos a providência. Não é que a providência de Deus ela não aconteça. Deus faz o que Ele quiser. Mas nós só vamos enxergar, ter a delicadeza de um olhar espiritual sobre a nossa vida se nós formos seres espirituais. Se nós formos homens e mulheres de oração de verdade, do amanhecer ao anoitecer. Você só vai enxergar as delicadezas de Deus na sua vida, que situações muito chatas, muito complicadas, de muita dor, foram, na verdade, providências. E que talvez só daqui 1, 2, 10, 20 anos, você vai entender a providência de Deus. E eu quero contar aqui para vocês um testemunho meu, ligando a passagem de Elias com a nuvem. Eu tenho uma doença chamada hemofilia, né, que é eu acho que eu não deve ter mais, né? Porque, se Deus quiser. É um tipo de hemofilia do fator 8, porque às vezes tem um médico, tem algum hemato que está nos assistindo. Eu tenho uma doença chamada hemofilia. E quando eu fui dar à luz a minha primeira filha, Maria Antônia, foi um parto muito complicado. Primeiro que ela não nascia, né?
Eu fui para fazer indução do parto com 40 semanas, porque eu não posso parto cesárea, por causa da questão da hemofilia. Então, fui com 40 semanas, os médicos me mandaram embora para casa para tentar esperar até 41 semanas de um parto natural. 41 semanas passaram, eu fui para fazer a indução, eles pediram para que eu voltasse, porque a indução também era perigosa para mim. E lá vou eu, com 42 semanas, para o hospital. Maria Antônia já estava com 55 centímetros, para vocês terem uma noção. Quem é mãe, está me escutando, já fala, ixi, coitadinha. Isso mesmo. 42 semanas eu entrei no hospital, todo mundo cheio de dedos comigo, né, com medo, e começamos o processo de indução. Eram 9 fases que esse hospital ele aplicava em mim, 9 fases de indução. E eu passei pela primeira, e eu passei pela segunda. As minhas idas no monte foram 9. As 9 fases, eu tive que gastar as 9 fases para pensar em começar o meu processo de trabalho de parto. E nesse tempo, eu sofrendo muito. E foram 3 dias de indução sem sentir nada, no sentido assim, de trabalho de parto começar nada. E as coisas foram ficando mais complicadas para mim. Toda a nossa família, da nossa instituição, né, a Locus Mariológicos, rezando por mim. E eu peguei o Daniel e fomos andando no corredor e falei, amor, tá todo mundo rezando por mim, tá todo mundo intercedendo. Não tem uma pessoa do meu convívio que não esteja rezando nesse sentido. Por que que nada acontece? Nada. O que que Deus quer comigo? Deus sabe que eu não posso uma cesárea. O que que Deus quer comigo? O que que Deus quer com nós? Ele falou, amor, eu não tenho essa resposta. A gente tem a nossa fé. E nós vamos até o fim com ela. Eu disse, olha, se essa última fase não der certo, eu vou pedir cesárea. Porque acho que Deus não vai me deixar. Deus não vai deixar eu morrer. Eu falava isso, né? Não é possível que depois disso tudo, Deus vai deixar eu morrer. E aí, na 9ª fase, passou e não aconteceu nada. Eu conversei com o médico, falei, olha, eu já decidi, eu quero cesárea. E ele falou, cara, eu não sei se te explicaram direito. Se você for para cesárea, você morre. É isso. E ele me dando mó rala, né, na hora, porque eu falei que eu queria teimosa, porque realmente eu estava já estava estafada de dor. E no momento que ele me dava lá o sermão da montanha dele, começou a doer, né? Começou o meu processo de trabalho de parto, que durou 48 horas de trabalho de parto. Foi muito complicado. Chegou no momento que o meu médico passou o horário do plantão dele, gente. Eu passei 24 horas, vocês querem saber? Eu passei 24 horas na última etapa do parto. Eu já tinha tomado 8 bolsas de sangue. Eu já não tinha força nem para abrir os olhos. E minha doula estava lá. E ela disse no meu ouvido, o médico vai ter que ir embora, porque já passou o horário de plantão dele. Aí eu já não estava nem entendendo mais, né? Tá bom. Ela foi até ele, o meu Acabe foi até ele, falou, por favor, fica, senão ela vai morrer. E eu escutando tudo, mas eu não conseguia abrir os olhos. Ele falou, você acha, ficou bravo, né? Você acha que eu não tenho mais o que fazer? Uma coisa assim. E ele saiu às 8 horas da manhã do plantão. Deu 8h10, estava o médico de volta. A minha outra mão. Lembra da mão que eu falei do começo? Às vezes a gente precisa só de uma mão, ou 2, ou 3, para a providência de Deus acontecer. Ele voltou às 8h10, olhou para mim e falou, Carol, nós vamos ter que tirar essa menina. Final da história, depois de 3 minutos, a Maria nasceu. Parto normal, mas ela foi arrancada mesmo de mim. Precisei ficar na UTI. Mas eu precisei de uma doula, eu precisei de um médico cansado, eu precisei de uma mão, 2 mãos, eu precisei de uma nuvem, eu precisei de um Acabe, porque o que eu tinha era fé. Mas todos que estavam ao meu redor fizeram tudo para que a minha fé fosse alcançada, aquilo que Deus havia prometido para mim, que era a minha Maria Antônia, viesse e nascesse. E ela nasceu. Mesmo depois eu tendo passado por tudo que eu passei, choveu. E a minha chuva se chama Maria Antônia. E ela curou não só a mim, mas a toda a minha família. Depois veio José, agora vem Beatriz Maria, que eu peço oração para vocês por todo esse processo. Mas o que eu quero dizer com tudo isso e com esse testemunho final?
A providência de Deus, ela vem para todos. Nós precisamos de 3 coisas. Nós precisamos de fé. O que é fé? Segundo o Vaticano II. É a proposta de Deus e a resposta do homem. Qual é a proposta de Deus para você? Isso aí você sabe. Agora, qual é a sua resposta para essa proposta? É com você. Nós precisamos de fé. Proposta de Deus, resposta do homem. E nós precisamos de nuvens. Nós precisamos de nuvem, não precisa muito grande não. A nuvem do tamanho de uma mão. O sim de uma mãe, a oração de um pai, o auxílio de um sacerdote. Nós precisamos, e eu quero deixar por último aqui para vocês, eu quero convidar vocês a escrever num papel o nome daqueles que estão à sua volta, que você tem rezado, e muitas vezes você disse, eu entreguei na mão de Deus. E agora Deus que sabe. E você vai colocar na sua geladeira, que normalmente a gente abre bastante a geladeira. Você vai colar na sua geladeira aqueles nomes. E toda vez que você abrir a geladeira, você vai rezar uma Ave Maria. Você vai ser nuvem, que seja... Mas só uma Ave Maria? Nós precisamos de uma nuvem do tamanho de uma mão para que chova e salve o mundo inteiro. Nós precisamos de uma mão. E talvez você seja a mão que falte para que a providência de Deus aconteça na sua vida e na vida daqueles que você ama. A providência de Deus aconteceu comigo e acontece todo santo dia. Do amanhecer ao anoitecer. Situações terríveis que a gente fala, meu Deus, será que é só conosco? Será que com os outros acontece isso também? Eu falo umas 3 vezes por semana isso para o Daniel. E ele fala, amor, vamos esperar o que Deus quer com isso. No final as coisas se resolvem e eu falo, meu Deus, por que eu não confiei tanto, né? E no outro dia começa de novo. E a nossa vida é essa. Combatei o bom combate. Complete a sua corrida. Mas durante a corrida, guarde a sua fé. Deus nos abençoe nessa noite de combate. E hoje nós vamos combater com vocês. Tem várias nuvenzinhas aqui conosco. E nós vamos combater com você pela providência de Deus.